Olá, graça e paz a todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Antes de nós começarmos o vídeo, este será um vídeo, mais uma vez, de cunho profético. Estaremos falando das profecias da Palavra de Deus. E antes de nós darmos sequência no vídeo, nós fazemos aqui uma recomendação. Muitas das coisas que nós vamos falar neste vídeo já foram salientadas em um outro vídeo. Bom, nós indicaríamos aos irmãos que assistissem esses outros vídeos em conexão com este vídeo que está sendo feito agora. Porque princípios errados que já foram expostos nestes outros vídeos, eles vão ser retomados aqui. E nós vamos ver que esses princípios errôneos que muitos seguem, eles têm distanciado muitos da verdadeira compreensão profética. Mais uma vez, nós estaremos falando sobre Daniel 11, do 40 ao 45. Este é uma parte muito importante da profecia para os nossos dias. Eu vou ler aqui brevemente, e diz assim: E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações, e as inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão: Edom, Moabe e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros do Egito e da prata, sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Então esta é a profecia de Daniel 11, 40 até o 45, né? Eu li também o primeiro verso do capítulo 12 de Daniel. E aqui nós vemos, neste capítulo, as últimas cenas, a descrição do anjo Gabriel sobre as últimas cenas que estarão acontecendo no mundo brevemente antes do fechamento da porta da graça. Então são eventos muito importantes, porque quando a Bíblia diz, naquele tempo Miguel levantar-se-á, ela está falando do fechamento da porta da graça. Atualmente, como interpretação deste texto, tem vindo à tona algo que os pioneiros da Igreja Adventista acreditavam, e isto é a questão oriental. A questão oriental é uma forma de interpretar essa última parte da profecia de Daniel, das coisas que ocorrem exatamente antes do fechamento da porta da graça. Mas vamos pegar um material para nós vermos o que é essa questão oriental. Então vou usar aqui o Estudos Bíblicos para o Círculo Familiar, a edição de 1914, Estudos Bíblicos preparados pela Igreja Adventista. Vamos ver o que ele fala sobre a questão oriental. Era como a igreja ensinava sobre esse ponto, sobre a profecia de Daniel 11 a partir do 40. Então, a primeira pergunta que faz neste livro sobre o assunto é: o que resumidamente é a questão oriental? E a resposta é: a expulsão da Turquia da Europa e a extinção final do Império Turco, com os eventos mundiais que se seguem. Segunda pergunta: quais escrituras são dedicadas ao poder turco? E aqui ele vai citar 3 escrituras. Daniel 11, do 40 ao 45, como nós acabamos de ler, Apocalipse 9 e Apocalipse 16 e 12. E aí, comentando sobre essas passagens, então ele vai explicar aqui, olha, no 11º capítulo de Daniel, a Turquia é tratada sob o título de Rei do Norte. Em Apocalipse 16, sob o símbolo
da secagem da água do principal rio das possessões asiáticas turcas, o grande rio Eufrates. Então, aqui nos estudos bíblicos adventistas de 1914, diz que o rei do norte, na última parte da profecia de Daniel 11, era a Turquia. E aí ele diz também que lá em Apocalipse 16, sobre a menção de rio Eufrates, na verdade o profeta está falando da Turquia, ou seja, a Turquia também tem um paralelo com o que nós vemos em Apocalipse 16, a batalha do Armagedon. Então, esse era o entendimento da maioria dos adventistas daquela época. Vamos continuar aqui os estudos bíblicos. Pergunta 6 é a seguinte: qual é uma das últimas predições da profecia de Daniel a respeito do rei do norte? E aí, ele cita o verso 44. Mas as notícias do leste e do norte o perturbarão. Portanto, ele sairá com grande furor para destruir e totalmente, para afastar muitos. E aí, comentando sobre esse verso, diz: sobre isso, o Dr. Adam Clarke, escrevendo em 1825, disse: se o poder turco for entendido como nos versículos anteriores, isso pode significar que os persas no leste e os russos no norte, em algum momento, embaraçará muito o governo otomano. Tal foi realmente o caso, e essas condições provocaram a Guerra da Crimeia de 1853 a 1856. Ou seja, no entendimento da profecia de Daniel 11, do 40 ao 45, como sendo a Turquia, até o verso 44, eles já se cumpriram até 1856. E faltaria então apenas o verso 45 para se cumprir na nossa era. Esse é o entendimento da questão oriental. A pergunta 9 ela diz: qual é a predição divina sobre a queda futura e final do Rei do Norte? E aí eles citam então o verso que falta, 45. E ele plantará os tabernáculos de seu palácio entre os mares, na gloriosa montanha sagrada. Ainda assim, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Explicando sobre isso, eles dizem: parece natural que o governo otomano faça sua última resistência em Jerusalém. Em torno da cidade do Santo Sepulcro e dos túmulos dos santos se trava há longos anos uma guerra entre seguidores do Islã e os crentes da religião cristã. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que neste lugar a Turquia chegará ao seu fim em cumprimento desta escritura. Então, resumindo aqui, eles encaixam a Turquia como rei do norte na profecia. E então até o verso 44 já se cumpriu, como nós vemos ali na Guerra da Crimeia. E então faltaria o verso 45. E o que acontece no verso 45? A Turquia é um país islã que fica parte na Europa, parte na Ásia. Segundo os comentadores da questão oriental, a Turquia então ela teria de ser expulsa ali da Europa e ela iria para Jerusalém. Ela se firmaria em Jerusalém. Mas ao se firmar em Jerusalém, os países farão guerra com ela e destruirão a Turquia. Então esse é o entendimento da questão oriental. Esse é o entendimento da maioria dos adventistas em 1914, né? Como nós vimos aqui, os estudos bíblicos de 1914. E essa realidade ela se perpetua na igreja adventista até um certo tempo depois. Mas eu gostaria de comparar aqui a lição que saiu em 2020 da Escola Sabatina, que também falava sobre Daniel. Vamos ver o que a lição da Escola Sabatina ela comenta sobre o Rei do Norte. O que é o Rei do Norte para essa lição mais recente? Então, ele explica. Rei do Norte. Este nome, primeiro, designa geograficamente a dinastia Seleucida, mas depois se refere a Roma pagã e finalmente a papal. Como tal, não descreve uma localização geográfica, mas o inimigo espiritual do povo de Deus. Então aqui eles já dessa impressão que foi espiritualizado, né? Alguns usam este termo. O Rei do Norte não é a Turquia. O Rei do Norte é Roma papal, o inimigo espiritual do povo de Deus.
E sobre o rei do sul, eles também vão dizer algo mais espiritual. Eles dizem: este nome inicialmente designa a dinastia ptolomaica no Egito, ao sul da Terra Santa, mas à medida que a profecia se desenrola, ela adquire uma dimensão teológica e é associada por alguns estudiosos ao ateísmo. Então essa é a visão aqui esboçada pela lição da Escola Sabatina de 2020. E a pergunta é: quem devemos crer? O que é que está certo? Hoje, a maioria da igreja, dos teólogos, eles entendem conforme está na lição. E nós vemos uma clara contradição entre os estudos bíblicos e a lição. E a pergunta é: em quem devemos crer? Irmãos, aqueles que já viram os vídeos que nós recomendamos que assistissem no início deste vídeo, vão entender o que nós vamos dizer. Nós não devemos nos apoiar nem nos braços daqueles que fizeram parte dos estudiosos da profecia do passado, os pioneiros, e nem também devemos nos apoiar naqueles que estudam hoje as profecias como líderes da igreja. Então, não é aí que nós vamos encontrar a verdade bíblica. Os comentários, o que eles comentaram, isso vai ajudar muito, sim, mas nós não devemos nos pautar em quem é o rei do norte, porque tal pessoa acreditou nisso. Nós não devemos fazer isso. Olha esse texto do grande conflito. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Fé e obras, ela também diz, não é quantos anos eu tenho crido que o torna verdade. Deveis levar vosso credo à Bíblia e deixar que a luz da Bíblia defina o vosso credo e revele suas deficiências e onde está a dificuldade. A Bíblia deve ser vossa norma. Os vivos oráculos de Jeová devem ser o vosso guia. Deveis cavar a verdade como a tesouros escondidos. Então, é muito claro qual é o caminho a ser seguido. Não devemos crer que o rei do norte é a Turquia, porque quase que todos os adventistas do sétimo dia lá, os pioneiros, criam assim. Não, não é esse o ponto. Também não devemos crer que é Roma papal ou algum outro poder, porque tal pessoa hoje crê assim. Não, nós devemos levar o nosso credo à Bíblia. Não é quantos anos se acreditou em algo que o torna verdade. Não é quantas pessoas acreditou em algo que o torna verdade. Queremos enfatizar essa questão. Queremos enfatizar este ponto, para que nós não venhamos nos pegar em braços de homens, irmãos. Continuando nosso estudo, o que Ellen White ela fala sobre Daniel 11? Entendendo que Ellen White ela vem para clarificar a Bíblia, vamos então ver o que Ellen White ela comenta sobre Daniel 11. Será que Ellen White ela dá alguma luz sobre quem é o rei do norte? Vamos ler então alguns textos. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hidekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel já quase atingiu seu completo cumprimento.
muito da história que tem ocorrido em cumprimento desta profecia se repetirá. Nós lemos estes textos e quase que os comentários de Ellen White sobre Daniel 11, eles se reduzem a estes textos. E nós vemos que em nenhum texto ela afirmou quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, em nenhum texto ela diz isso. O que ela diz é que essa profecia ela está em processo de cumprimento, desde a época dela. Está se cumprindo. Ela diz que vai se repetir e ela também diz que atingiram quase o cumprimento final. Foi isso que ela disse. Mas ela não define nada. Então nós não podemos usar os textos dela para definir um ou outro. Não dá para pegar os textos delas e definir que é o rei do norte a Turquia. Não dá para pegar os textos delas e definir que é o papado ou que é algum outro poder. Isso é incoerente, porque ela não revelou, ela não comentou sobre isso. É diferente, por exemplo, quando nós pegamos o grande conflito e ela comenta sobre Daniel 7, sobre as bestas de Daniel 7, quando ela comenta sobre as bestas de Daniel 8, quando ela comenta sobre o cumprimento de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É diferente de quando ela comenta sobre os 1.260 anos, que ela deixa as coisas muito claras. Mas em Daniel 11, ela não deixa nada claro. Ela simplesmente diz que atingiram quase seu cumprimento final. E nós vamos ver aqui algumas citações que são usadas para embasar a questão oriental, como se ela apoiasse a questão oriental. E nós vamos entender que não é o caso. Vamos ler alguns textos. Primeiro, no domingo de manhã, o tempo estava ainda nublado, mas antes de chegar a hora do povo se reunir, o sol brilhou, barcos e trens despejavam no local seus passageiros aos milhares. O pastor Smith falou na parte da manhã sobre a questão do leste, ou questão oriental. O assunto era de especial interesse, e as pessoas ouviram com a mais profunda atenção. Então aqui eu pergunto, Ellen White, ela está endossando a questão oriental ou ela está narrando ali o que aconteceu naquela campal? O contexto é uma campal que estava acontecendo e nós vemos claramente, obviamente, ela está narrando as coisas que aconteceram. E ela narra que o pastor Smith, ele foi falar sobre a questão oriental. Ela está simplesmente narrando. Ela não está dizendo que isso está certo, nem dizendo que isso está errado. Ela está narrando o que está acontecendo na campal. Então é incoerente usar este texto para embasar a questão oriental. Vamos ver mais um texto nesse sentido, que é usado. A reunião da noite teve grande participação. O pastor Smith falou com grande clareza e muitos ouviram com os olhos, ouvidos e bocas abertas. Os forasteiros pareciam estar intensamente interessados na questão oriental. Ele encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não estavam se preparando para esses grandes eventos no futuro próximo. Nós vemos mais uma vez aqui. Este texto é usado, mas é usado de forma incoerente. Por quê? Porque, mais uma vez, ela está narrando a reunião de uma campal. Ela diz, o pastor Smith falou com grande clareza. O pastor Smith, ele falou com clareza, mas ela está narrando como ele falou. Depois ela diz que forasteiros pareciam intensamente interessados na questão oriental que estava sendo falado. Ela está mais uma vez narrando o que estava acontecendo. Vamos ver mais um texto, e aqui eu vou pegar esse texto e eu vou direto no ponto que geralmente é usado. É usado apenas uma parte do texto. Então, vou ler aqui. O pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Então é usado este texto. Ao ler esse texto, nós pensamos assim, o pastor Daniels, ele vai falar essa noite, e Ellen White está orando então, para que a pregação do pastor Daniels, ela deixe claro o assunto da questão oriental, que é uma verdade para o povo. Essa é a impressão que dá. Mas é uma impressão errada por falta de contexto.
Então nós resolvemos pegar aqui todo o contexto e ler o contexto com os irmãos. Mais uma vez, ela está narrando uma campal. E vamos ver o que ela fala. A data era domingo, 25 de dezembro de 1898. Era um acampamento em Newcastle, na Nova Gales do Sul. E ela diz: é dia de Natal. Esta manhã o céu está nublado, parece que vai chover. Choveu forte ontem à tarde. Tivemos uma congregação muito boa, considerando o clima. Na sexta-feira caíram pancadas de chuva, e no sábado houve vento e chuva forte durante toda a tarde. O irmão Robinson falou pela manhã na reunião das 11 horas, para uma congregação muito boa, às 3 da tarde. Falei para uma tenda cheia e lotada, e um grande número estava do lado de fora. Todos na tenda podiam me ouvir bem. Falei 1 hora sobre João 13. O Senhor me deu liberdade para falar à multidão. Não houve nenhum mau comportamento, mas alguns jovens saíram para dar uma olhada no terreno. Mas havia um público tão respeitoso de pessoas inteligentes e bonitas quanto eu já havia falado. E aqui está o texto. Somente Deus pode causar a impressão e dar crescimento. Só Ele pode regar a semente que foi semeada. Rogo ao Senhor que o trabalho realizado não seja em vão. Muitos parecem sentir profundamente. Sentimos que devemos agradecer e louvar a Deus por este grande número poder ter a chance de ouvir a verdade por si mesmos. O doutor Caro está falando agora, às 5 horas da tarde, sobre a questão da saúde. O pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental, que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Então, irmãos, ela está narrando aqui a campal, né? Nós pegamos o texto, partes do texto, desde um pouco antes, no começo. E nós vemos claramente que ela está narrando a campal, está falando de palestras que estavam sendo pregadas, e aí no final de tudo isso ela conclui: espero que o Espírito de Deus torne claro a verdade para o povo. Ela não está falando aqui diretamente da questão oriental, mas ela está falando de toda a verdade adventista que estava sendo pregada naquela campal. Ela não está apontando unicamente para a questão oriental, ela citou várias palestras. No parágrafo mesmo, por exemplo, ela diz: o doutor Caro está falando agora, às 5 horas da tarde, sobre a questão da saúde. O pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental, que o Senhor desceu o Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Nós poderíamos até perguntar: qual verdade clara ela se refere? A da questão oriental, a questão da saúde, ou a tudo que estava envolvendo aquela campal? Bem, irmãos, a verdade está muito clara. Ela não está se referindo apenas à questão oriental, e usar este texto para embasar que o rei do norte é a Turquia, isso é uma falácia. Aqui estão as nossas conclusões dos textos que nós lemos. Em todos os textos, Ellen White está narrando reuniões de campais, nas quais homens estavam pregando a questão oriental. Isso não quer dizer que ela concordava ou já tivesse luz clara sobre o assunto. Então, em nenhum texto ela deixou claro o seu apoio a essa questão. Seus comentários sobre Daniel 11 quase que se resumem em: as profecias do capítulo 11 de Daniel atingiram quase seu cumprimento final. Então, será que Ellen White ela tinha a luz sobre a parte final de Daniel 11? Se ela teve, ela não deixou claro. Ela não falou para nós. Irmãos, então não podemos usar os escritos dela para embasar alguma coisa. Por quê? Porque ela não deixou claro. Volto a reafirmar. Isso é diferente de quando Ellen White apoia uma visão profética. Nós vemos claramente no Grande Conflito ela apoiando, por exemplo, profecias que foram interpretadas por Guilherme Miller. As profecias interpretadas de Apocalipse 13, ela deixa muito claro quem é a besta da terra, quem é a besta do mar. Ela deixa claro, irmãos.
Mas sobre Daniel 11, ela não deixa nada claro. Seus comentários se resumem: as profecias do capítulo 11 de Daniel atingiram quase seu cumprimento final. Será que ela teve luz sobre o assunto? Jesus, ele era a própria luz quando veio à Terra. Ele podia ter falado muitas coisas, mas ele não falou todas as coisas para os seus discípulos porque eles não estavam preparados. Pode ser o caso de Ellen White? Se ela teve luz sobre o assunto? Pode. Grande maioria da igreja adventista, sim, eles criam na questão oriental, mas ela não falou nada. Pode ser o mesmo caso de Jesus, vejam esse texto. Ele, Jesus, poderia ter feito revelações que teriam absorvido a atenção dos discípulos e os levado a perder de vista sua instrução anterior de que desejava ser o assunto de seus pensamentos mais sinceros. Mas ele reteve aquelas coisas que eles teriam ficado surpresos de ouvir, que lhes teriam dado a oportunidade de sofismar, de criar mal-entendidos e desafetos. Ele não daria ocasião para que pessoas de pouca fé e piedade mistificassem e deturpassem a verdade, criando assim facções. Então, Deus não deixou claro, através do ministério de Ellen White, sobre Daniel 11, do 40 ao 45. Ele não deixou óbvio, como deixou as outras profecias. Isso não acontece. Então, irmãos, se esse é o caso, é porque nós entendemos o quê? Que não estava na hora de deixar claro profeticamente toda a situação. Além disso, tem um ponto. Muitos profetas, eles não falaram tudo o que lhes foi revelado. Paulo, ele não falou tudo o que foi revelado. Ellen White comenta sobre isso. Ela diz exatamente algo nesse sentido de Jesus. Tem um texto que ela fala que Paulo, ele havia visto várias coisas, mas ele não revelou aquilo para a igreja da época, para não preocupar a igreja da época. Assim também João no Apocalipse. João, ele viu coisas que ele não foi relatada por ele. Por exemplo, quando nós vemos lá em João, no capítulo 10, as 7 trovões, que o anjo não dá permissão de João relatar aqueles 7 trovões. Então, os profetas, eles tiveram visões que não foram relatadas a eles. E isso acontece, irmãos. Isso é comum, porque há momentos de cada coisa ser revelada. Eu quero analisar agora um texto que também é usado para embasar a questão oriental. Vamos analisar agora este texto. Há pessoas prontas a apanhar toda ideia nova. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante, passo a passo, no próprio cumprimento da profecia, e aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Então, lendo este texto, lendo até um pouco também do contexto do texto, no contexto ela vai dizer que os judeus na época de Cristo, eles estavam familiarizados com as escrituras, com as profecias, mas eles interpretaram mal as profecias. E aí ela aplica isso que aconteceu no passado para o povo de Deus hoje. Ela fala de homens que estão prontos a apanhar toda a ideia nova sobre as profecias, e ela enfatiza aqueles homens, os nossos homens do passado, os nossos pioneiros, que foi dado luz clara a eles, visão clara a eles das profecias. E aí depois ela termina dizendo que nós devemos tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, ou seja, os pioneiros. Então este texto é usado no sentido de que nós devemos acreditar no que os pioneiros acreditavam, porque luz profética foi dada a eles. Mas isso não é necessariamente o que o texto está querendo dizer. Vamos levantar algumas observações do texto. Ao analisarmos o contexto, veremos que o texto não apoia o que os defensores da questão oriental desejam afirmar. Ou seja, o texto não está dizendo
que tudo que os pioneiros criam sobre as profecias nós devemos acreditar. Não é isso que este texto está apoiando. Nós vamos analisar o contexto para deixar claro para os irmãos. Relendo a última parte do texto, ela disse: aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Segunda observação, o texto afirma: devemos crer naqueles que participaram da obra quando foi dada as 3 mensagens angélicas. Em outras palavras, estamos falando aqui dos pioneiros. Os pioneiros, nós devemos crer na palavra deles, né? E esses que viveram quando foi dada as 3 mensagens angélicas. Mas nós vamos ver que mesmo se que o texto estivesse querendo dizer que nós devemos crer em toda a profecia que eles acreditavam, nós vamos ver que isso não apoia a questão oriental. Pelo contrário, isso vai desaprovar a questão oriental. E isso é tudo uma questão de análise. Por exemplo, primeiro ponto, quando as 3 mensagens angélicas elas foram dadas? Porque se devemos crer nos que passaram pelas 3 mensagens angélicas, nós precisamos saber quando elas foram dadas. Aqui está a primeira. A profecia da primeira mensagem angélica apresentada em Apocalipse 14 teve o seu cumprimento no movimento do Advento de 1840 a 1844. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Desde 1844, em cumprimento à profecia da terceira mensagem angélica, a atenção do mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado, e um número em constante crescimento tem retornado à observância do santo dia de Deus. Então veja bem, nós vimos que ela enfatiza aqueles que passaram pela experiência das 3 mensagens angélicas. Agora nós acabamos de ver quando foram dadas as 3 mensagens angélicas. Elas foram dadas, a primeira, de 1840 a 1844, a segunda, no verão de 1844, e a terceira, após a decepção de 1844, logo quando chegou o sábado para a igreja adventista. Em outras palavras, as 3 mensagens angélicas elas foram dadas de 1840 a 1844. Isso seria dizer que nós devemos dar ouvido à luz profética dada aos pioneiros que viveram e passaram pela experiência de 1840 a 1844. Entendendo isso, nós podemos fazer a reobservação aqui dos textos. Primeiro enfatizamos, devemos crer naqueles que participaram da obra quando foi dadas as 3 mensagens angélicas. Mas nós poderíamos dizer, devemos crer naqueles que participaram da obra desde 1840 a 1844, que foi quando foi dadas as 3 mensagens angélicas. E nós estamos indo aqui na direção como se aquele texto que não dá essa ideia, se ele desse a ideia dos defensores da questão oriental. Mas ainda que o texto estivesse falando que nós devemos dar atenção a toda a profecia que os pioneiros que passaram pela experiência de 1844 acreditaram, vamos ver onde isso daria. Vamos ler mais uma vez o texto, a parte principal do texto. Aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nesta obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Esse texto não está dizendo que nós devemos crer em tudo o que os pioneiros nos legaram das profecias. Vamos ver o que alguns pioneiros criam na época de Ellen White sobre a profecia de Daniel 11. Nós vimos que deve ser enfatizado aqueles que passaram pela experiência desde 1840 até 1844. E nós sabemos que após a grande decepção de 1844, 50 mil se reduziu a 50 pessoas. Poucos permaneceram na verdadeira fé do adventismo. Muito poucos depois da grande decepção. E dentro desses poucos é que nós devemos ver, então, qual era a visão deles sobre Daniel 11.
qual era a visão desses líderes desse movimento logo após 1844? Eu quero pegar aqui um texto de Loughborough comentando sobre o que alguém disse sobre o avanço da obra adventista em 1848. Mas o que nós queremos pegar aqui da citação de Loughborough é quem eram os líderes dessa época após 1844. Quem foram os líderes do movimento que ficaram das 3 mensagens angélicas. Lembram do texto? O texto falava sobre aqueles que passaram pela experiência das 3 mensagens angélicas. Nós vimos que é o que aconteceu de 1840 a 1844. Nós vamos ver aqui quem eram os líderes nesse primeiro estágio do Adventismo. Vai demorar 144 mil anos para realizar o que vocês propõem. O que? Diriam eles. 3 pregadores, o irmão White, a sua esposa e o irmão Bates, todos sem dinheiro, com menos de 100 adeptos, todos desprovidos de dinheiro, saindo com algumas centenas de exemplares de um panfleto de 80 páginas sobre a questão do sábado, para soar uma mensagem de alerta a todo o mundo? Pretensão ridícula. Bem, contrário ao que essa pessoa expressou, que Loughborough cita aqui, a igreja adventista ela avançou e avançou muito bem. Hoje é uma igreja mundial conforme o que profetizou Ellen White. Mas, voltando a afirmar, o que nós queremos pegar do texto é quem eram os líderes adventistas logo após 1844. Essa citação é de 1848. Prestem atenção na data. Aqui Loughborough comenta que os pregadores adventistas eram quem? Ellen White, José Bates e Tiago White. E com eles, 100 adeptos. Então isso era a igreja adventista da época. Então nós deveríamos perguntar, irmãos, o que estes pregadores que passaram pela experiência de 1840 a 1844 criam? E a primeira visão, logo ali, 1844, que nós vemos de um líder adventista do 7º dia, que aceitou as 3 mensagens angélicas, nós precisamos ver o que alguém destes pensa sobre Daniel 11. E então nós vamos encontrar um texto feito por Tiago White. Logo após a decepção, esses 3 líderes, os únicos praticamente líderes da igreja adventista que aceitou as 3 mensagens angélicas, eles fazem um livreto chamado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, A Word to the Little Flock. E nesse livreto, então, Tiago White ele expressa ali a sua opinião sobre Daniel 11. Que particularmente dizendo aqui, foi exatamente aquilo que me influenciou sobre qual parece ser o rei do norte. Então ele diz assim: Miguel se levantará no mesmo tempo em que o último poder do capítulo 11 de Daniel chegue ao seu fim, sem ter ninguém que o ajude. Este poder é o último que combaterá contra a igreja verdadeira de Deus. E como a igreja verdadeira será pisoteada e rejeitada pelo cristianismo nominal, podemos concluir que este último poder opressor não chegou ao fim e que Miguel não se levantou. Este último poder que pisoteia os santos é descrito em Apocalipse 13, do 11 ao 18, e seu número é 666. Ele publicou isso em 1847. Então aqui, um dos únicos líderes da igreja adventista que passou pela experiência de 1840 a 1844, que aceitou as 3 mensagens angélicas, ele esboça qual é a sua opinião sobre Daniel 11. Quem é o rei do norte de Daniel 11? Então aqui ele vai dizer que este poder é o cristianismo nominal da época. Ele vai dizer que este poder é descrito em Apocalipse 13, do 11 ao 18. Quando nós vamos em Apocalipse 13, do 11 ao 18, nós vemos que este poder é a besta que emerge da terra.
É interessante que naquela época eles nem ainda tinham discernido tão claramente Apocalipse 13, né? Eles vão ter a compreensão de que ele estava falando dos Estados Unidos e de que a marca da besta é o domingo, principalmente a partir de alguns artigos publicados por Andrews em 1852. Mas Tiago White aqui, ele então demonstra que este último poder de Daniel 11 é a besta que emerge da terra. O cristianismo nominal, a imagem da besta. Veja, irmãos, Tiago White não está falando da Turquia como rei do norte, embora naquela época já fosse uma visão frequente em muitos movimentos relacionados ao movimento adventista. Vejam que, se fôssemos entender o texto, aquele texto, conforme os defensores da questão oriental, na verdade isso seria contra eles, não seria a favor deles. Nós perguntamos aqui, devemos crer em tudo o que eles creram sobre as profecias, ou seja, eles, os pioneiros? Está um texto de Ellen White. Inclusive, este texto está no próprio contexto daquele primeiro texto que nós lemos. E ela diz assim: o livro de Daniel agora está aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve chegar a todos os habitantes da terra. Veja bem, pelo aumento do conhecimento, um povo deve ser preparado para permanecer nos últimos dias. Aumento do conhecimento. Conhecimento do quê? Profético. Este é o contexto que ela está falando. Pelo aumento do conhecimento, um povo deve ser preparado para permanecer nos últimos dias da terra. Então, aquele texto que nós lemos, ele não está dizendo que nós devemos acreditar em tudo que os pioneiros acreditavam sobre as profecias. Não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque nós acabamos de ver que no mesmo contexto, Ellen White fala aqui pelo acréscimo do conhecimento. Ou seja, virá mais conhecimento. E esse conhecimento, a mais que virá, ele vai preparar as pessoas para estarem em pé no grande dia de Deus. Veja, irmãos, a seriedade do assunto. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se você não acompanha a luz profética, que é crescente, você não estará preparado para viver nos últimos dias da Terra. Então, definir essa questão oriental, ela é séria, porque pelo acréscimo de conhecimento da profecia, um povo deve ser preparado. E se nós nos apegamos a erros do passado, nós não vamos estar preparados. Quero mencionar aqui quais serão as consequências de crer em tudo que os pioneiros creram. Qual é a consequência, irmãos? Eles tiveram erros. Eles tiveram claros erros, que mais para frente acabou sendo revelado, principalmente por Ellen White. Mas se nós quisermos crer em tudo que eles acreditavam, seja na profecia ou em qualquer outra coisa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar não trinitarianos. Porque grande maioria da igreja, naquela época, eram não trinitarianos. Se nós quisermos acreditar em tudo que eles acreditavam, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acreditar que o selamento ele está acontecendo desde 1844. Desde 1844 está selando os 144 mil. Ou seja, existe muitos 144 mil que morreu. Foram selados lá desde 1844. Não vou entrar aqui muito nessa questão, não vou comentar sobre essa questão, mas esse é o caminho que nós vamos traçar se nós quisermos acreditar em tudo que eles acreditaram. Eu pergunto, você que defende a questão oriental, você é não trinitariano? Você acredita que o selamento ele acontece desde 1844? Irmãos, eu quero reler aquele texto com os irmãos. Então vamos reler, principalmente essa parte. Ela diz assim: esses homens, os nossos pioneiros, seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica.
Então agora nós vamos analisar o contexto deste texto, para entender o que realmente Ellen White está querendo dizer. Este texto, ele é parte de uma carta que foi enviada a um pastor, a um pregador adventista da época, né? 1896 aqui foi enviada a carta. Essa é uma segunda carta enviada a um pregador chamado John Bell. Então, John Bell, ele estava pregando algumas coisas contrárias à verdade. E nessa segunda carta, Ellen White, ela não dá muito a entender quais eram as questões ali que John Bell estava pregando. Mas na primeira carta, nós vemos algumas características do que John Bell pregava. A primeira carta que Ellen White enviou a ele. Então, nós vamos analisar brevemente as duas cartas para entender o texto no seu devido contexto. Então, quando ela fala que nós devemos acreditar na palavra deles, né, dos pioneiros, vamos entender em qual contexto ela está falando. Olha só, primeira carta a John Bell. Ela diz assim: não consigo dormir desde 1h30. Eu estava levando o irmão John Bell uma mensagem que o Senhor havia me dado para ele. As visões peculiares que ele mantém são uma mistura de verdade e erro. Se tivesse passado pela experiência do povo de Deus, conforme ele o tem conduzido nos últimos 40 anos, estaria mais bem preparado para fazer a correta aplicação das Escrituras. Então, nessa primeira carta nós já vemos, John Bell está misturando a verdade com o erro. Ele está misturando verdades proféticas com mentiras proféticas. Nós vemos também no texto, Ellen White fala que ele está aplicando mal as Escrituras. O que será que John Bell está ferindo? Vamos ver? Próximo texto ela já mostra. Os grandes marcos da verdade, mostrando-nos nosso rumo na história profética, devem ser cuidadosamente guardados, para que não sejam derrubados e substituídos por teorias que trariam mais confusão do que luz genuína. Então aqui está, irmãos. Aqui está o grande ponto central do que Ellen White está falando neste texto. Meu amigo, minha irmã, você que é adventista, você sabe quais são os marcos adventistas? Você não sabe? Pois bem, amigo. É por causa disso que muita confusão tem gerado sobre vários assuntos dentro da nossa igreja. Pessoas se levantando defender o adventismo quando estão pregando contra o adventismo. Então aqui, mais uma vez, neste vídeo eu recomendo, por favor, você que não sabe os marcos, você que não compreende essas coisas, assistam esses vídeos. Nós vamos deixar claro quais são os marcos adventistas. Nós vamos deixar claro qual é o fundamento adventista, qual é o credo adventista, o que é que um adventista deve crer, o que é que um adventista não deve crer, o que é que um adventista deve preservar e o que ele não precisa necessariamente preservar. Por favor, veja esses vídeos. Mais uma vez, nós enfatizamos. Como nós acabamos de ler, o contexto então é sobre os grandes marcos. Eu não vou reexplicar algo que eu já reexpliquei num desses vídeos que eu estou mencionando aqui. Mas eu, mais uma vez, enfatizo. Veja lá este vídeo aqui em especial. Neste vídeo, nós mostramos que em vários textos, Ellen White ela usa a mesma palavra de marcos para outras palavras, como fundamento da verdade, princípios, plataforma da verdade. Às vezes ela usa apenas fundamentos, às vezes ela usa apenas plataforma. Vai depender do texto, mas todos se relacionam com os marcos adventistas, com as estacas adventistas. O que é um marco? Um marco é uma estaca. Então, no início, quando as 3 mensagens angélicas foram dadas, que nós já vimos, que foi ali de 1840 a 1844, nesse início, estacas foram firmadas. Marcos. O que é um marco? O marco é o limite de uma terra. Ou seja, ele indica até onde uma terra vai. Então ali se finca um marco. E isso é para nós, irmãos, algo muito importante.
porque ele está dizendo, ó, até aqui nós podemos ir, não podemos ir além disso. E por falta de compreensão do que é os marcos, as pessoas estão pregando coisas erradas sobre o que devemos crer. Mas vamos continuar aqui a carta. Temos um adversário insone, e ele está constantemente trabalhando em mentes humanas que não tiveram uma experiência pessoal nos ensinos do povo de Deus nos últimos 50 anos. Alguns pegarão a verdade aplicável ao seu tempo e colocarão no futuro. Eventos na sequência de profecias que tiveram seu cumprimento no passado são tornados futuros e assim, por essas teorias, a fé de alguns é minada. Pela luz que o Senhor se agradou em me dar, você, John Bell, corre o risco de fazer o mesmo trabalho, apresentando a outros verdades que tiveram seu lugar e fizeram seu trabalho específico para o tempo. Na história da fé do povo de Deus, você reconhece esses fatos na história da Bíblia como verdadeiros, mas os aplica ao futuro. Eles têm sua força ainda em seu devido lugar, na cadeia de eventos que fizeram de nós, como povo, o que somos hoje, e, como tal, devem ser apresentados àqueles que estão nas trevas do erro. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, qual estava sendo o problema de John Bell. Nós precisamos ter até discernimento também na análise de como era o problema. Porque ela diz que alguns pegam profecias que já tiveram seu claro cumprimento no passado e aplicam de forma indevida no futuro. E também pegam profecias que estão em cumprimento e aplicam no futuro. Ou seja, movimentam aí a profecia de acordo com o seu desejo. Ela diz que ele estava correndo esse erro, né? Agora nós vamos fazer um parênteses aqui, por favor, irmãos. Tenhamos discernimento e clareza espiritual sobre isso também. Isso não quer dizer que profecias não são repetidas. Como nós já lemos, a própria profecia de Daniel 11, ela se repete. Como nós vemos também claramente nos testemunhos. Mateus 24, por exemplo, ele também se repete. Então, existem profecias que têm, sim, mais de uma aplicação. Aconteceram no passado e acontecem no futuro. Só que quando nós analisamos o contexto dessa carta, nós vemos claramente que o que John Bell estava fazendo, através dessas reaplicações, ele até acreditava ali na experiência do povo de Deus, mas as verdades que estão relacionadas com as 3 mensagens angélicas dadas em torno de 1844, de alguma forma, ele estava ferindo essas verdades, aplicando elas ao futuro. Então, dessa forma, ele estava dando uma má impressão sobre os acontecimentos de 1844, que foi quando foi firmado os nossos marcos. Estava fazendo algo semelhante ao que Desmond Ford fez, como nós também apresentamos neste vídeo. Desmond Ford, ele estava pregando algo muito parecido com isso. Ele estava pregando que as profecias elas se repetem e que a experiência de 1844 ela foi importante na época para o desenvolvimento do Adventismo, mas aquilo não era o verdadeiro entendimento de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, eles usam essa questão de reaplicação de profecia para negar os nossos marcos, para negar as verdades que fizeram de nós um povo. E é por isso que Ellen White está combatendo aqui John Bell. Então essa foi a primeira carta. Nós vamos analisar agora aqui a segunda carta, que é da qual é extraído aquele texto que fala que nós devemos crer na palavra deles, dos pioneiros. Nós vamos analisar todo o contexto, que reafirma o que já estava sendo dito na primeira carta. Então diz assim: na história e na profecia, a palavra de Deus retrata o longo e contínuo conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito ainda está em andamento. As coisas que foram serão repetidas. Então, abrindo parênteses aqui, mais uma vez ela deixa claro. Então, coisas se repetem, profecias se repetem, mas não da forma como John Bell estava fazendo. Mas prossigamos o texto. Velhas controvérsias serão revividas e novas teorias surgirão continuamente, mas o povo de Deus, que em sua crença e cumprimento da profecia
desempenhou um papel na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, sabe onde está. Eles têm uma experiência que é mais preciosa do que ouro fino. Eles devem permanecer firmes como uma rocha, mantendo firme o princípio de sua confiança até o fim. Irmãos, nós vemos claramente aqui que ela está falando da nossa plataforma da verdade. Ela está falando aqui dos nossos marcos. Ela está falando aqui do fundamento da nossa fé adventista que foi estabelecida na proclamação da primeira, segunda, terceira mensagem angélica em torno de 1844. Nós vamos ver o texto inteiro, ela falando sobre as três mensagens angélicas. John Bell estava ferindo isto. O texto nada tem a ver com todas as profecias que os pioneiros acreditaram. O texto continua, nós vamos ver cada vez mais claro que o contexto é os marcos, irmãos. Os marcos. Muitos buscarão honestamente a palavra em busca de luz, como aqueles no passado a buscaram. E eles veem a luz na palavra de Deus, mas eles não passaram por cima em sua experiência quando essas mensagens foram proclamadas pela primeira vez. Quais mensagens? 3 mensagens angélicas. Não tendo tido essa experiência, alguns não apreciam o valor das verdades que foram para nós como marcos e que nos tornaram um povo peculiar que somos. Então, irmãos, muito claro o contexto, ela está falando sobre os marcos. E agora, então, nós vamos ler aquele texto no seu devido contexto. Mesmo Satanás está trabalhando para minar a fé. A fé no quê? Fé nos marcos. Do povo de Deus neste momento. Há pessoas prontas para acompanhar cada nova ideia. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade, qual verdade? Os marcos, irmãos, foi apresentada no tempo designado pelos mesmos homens a quem Deus estava guiando. Esses homens seguiram passo a passo no próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não tiveram uma experiência pessoal neste trabalho devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles. E ela aqui cita João 17:20, que foram controlados pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. O texto, dentro do seu contexto, nós vamos ver que os marcos foram estabelecidos. E os homens do passado que estabeleceram esses marcos, eles devem ser ouvidos. E nós devemos crer neles com relação a quê? A tudo que acreditavam na profecia? Não. Com relação aos marcos estabelecidos. Com relação às nossas estacas, ao nosso fundamento, à plataforma da nossa fé. É isso que o texto está dizendo. Nós vamos continuar o texto. É verdade que ainda há profecias a serem cumpridas, mas uma obra muito errônea tem sido feita repetidas vezes e continuará a ser feita por aqueles que procuram encontrar nova luz nas profecias e que começam por se afastar da luz que Deus já deu. Ou seja, se afastam dos marcos. A luz que Deus me deu é que as escrituras que você teceu juntas, você mesmo não entendeu completamente. Se o fizesse, perceberia que suas teorias destroem o próprio fundamento de nossa fé. Nós vamos mencionar aqui, para que os irmãos que não entenderam, não sabem qual é o nosso fundamento, vão lá neste vídeo e entendam. O fundamento da nossa fé é os nossos marcos. Então é muito claro o que o texto está dizendo. Você quer saber quais são os nossos marcos? Eu até poderia citar aqui, mas para que as pessoas vão e busquem a verdade, prefiro que vocês vão a esse vídeo e assistam todo o vídeo para entender o que nós estamos falando aqui e os erros que estão sendo cometidos. Então nós vemos claramente que esse texto ele é usado totalmente de forma errônea
E há outros textos muito semelhantes a esse que nós acabamos de ler, que estão falando dos marcos, estão falando do fundamento da nossa fé, e eles são usados da mesma forma. Vamos analisar um outro texto. Todos os outros textos são nessa direção. Nós vamos dar mais um exemplo. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o que custava buscar a verdade como se fosse um tesouro escondido e que trabalharam para estabelecer o alicerce da nossa obra. Se nós pegarmos simplesmente a primeira parte, então nós vamos pensar, ok, nós precisamos ver o que eles acreditavam sobre as profecias, nós devemos estudar o que eles acreditavam e crer no que eles acreditavam, porque eles sabiam buscar a verdade como a tesouro escondido. Então nós devemos ir até eles. O próprio texto, no seu término, ele mostra o que nós estamos falando. Ela enfatiza o que os pioneiros acreditavam para estabelecer o quê? Os alicerces, os fundamentos, a plataforma da verdade, os nossos princípios, os nossos marcos. Vamos analisar brevemente o contexto deste texto também? O próprio final desse texto já deixou claro, mas vamos ler um parágrafo anterior. Ela diz: por alguns, as verdades que estão no próprio alicerce de nossa fé estão sendo sacrificadas. O contexto é o quê? Alicerces da fé que estão sendo sacrificados. E é por isso que no parágrafo anterior ela fala: nós devemos publicar o que eles pregaram. Eles pregaram sobre o Rei do Norte? Não. Eles pregaram sobre os marcos, o que envolve os marcos, as 3 mensagens angélicas. 2 parágrafos à frente, ela reafirma que as verdades que são o alicerce de nossa fé sejam apresentadas ao povo. Qual é o contexto? Devemos enfatizar o quê? Os alicerces de nossa fé, que são os marcos. Todo este vídeo, irmãos, e até ficou longo, ele foi gasto, a maior parte dele, para nós deixarmos claro algumas passagens usadas de forma totalmente errada para os irmãos. Nós nem comentamos praticamente sobre Daniel 11, mas é para que os irmãos reflitam e estudem a palavra de Deus e o espírito de profecia como a tesouros escondidos. E não simplesmente aceitam as pessoas citar citações e acreditar no que as pessoas estão transmitindo. Nós estamos caminhando para o final, mas vamos ver umas últimas questões. Haverá mais luz profética além daquela dada aos pioneiros? Então, ali no contexto de Minneapolis, essa questão de nova luz ela foi bem notória. E Ellen White tem vários textos nos materiais de 1888 que ela fala sobre isso. Então, ela diz assim: foram feitas perguntas naquele momento. Irmão White, julgas que o Senhor tem qualquer luz nova e crescente para nós como um povo? Respondi: com certeza. Não só penso assim, como posso falar com entendimento. Sei que há uma verdade preciosa a nos ser revelada se formos o povo que estará em pé no dia da preparação de Deus. Uau, irmãos, que texto maravilhoso! Ela diz, com certeza, nós vamos ter mais luz. E ela ainda diz, eu falo com entendimento. Ou seja, ela sabia o que ela estava falando. E ela diz que há uma verdade. Ela usa aqui no singular, irmãos. Há uma verdade a ser revelada para o povo de Deus que vai estar em pé no grande dia de Deus. Isso parece estar relacionado com aquele outro texto que nós lemos na carta a John Bell, que ela diz que pelo acréscimo do conhecimento, um povo vai ser preparado. Percebem, irmãos? Qual é o perigo de nós não seguirmos a luz e ficarmos presos a erros do passado? Qual será essa verdade? Vai preparar um povo. Sigamos a luz que Deus nos dá, irmãos. Porque Jesus disse, aquele que não anda na luz, ele permanece nas trevas. Mas voltemos à pergunta, teremos mais luz? Neste tempo de perigo, uma vez que estamos nos aproximando do período de uma crise importante, é coerente que devamos esperar revelações de luz maiores para o povo.
Aumento de luz brilhará sobre todas as grandes verdades da profecia, e elas serão vistas no frescor e fulgor, porque os brilhantes raios do sol da justiça iluminarão o todo. Então, irmãos, é muito claro, nós teremos mais luz. Olha só este texto. Ela fala: aumento de luz brilhará sobre todas as grandes verdades da profecia. Então, a profecia, irmãos, ela vai brilhar como grandes verdades de uma forma especial para nós. Nós teremos mais luz profética. Então nós não podemos pegar o que os pioneiros produziram e dizer: esta é a verdade. Vamos ler isso como se fosse verdade, vamos acreditar nisso como se fosse verdade. Não, irmãos. Isso é um erro, isso é uma falha. Isso não é adventismo. Adventismo é pegar a palavra de Deus, crer nela e tirar daqui o nosso credo, as nossas crenças. Não quero dizer que nós não possamos pegar livros como o de Uri Smith, que Ellen White enfatizou. Ellen White recomendou esse livro fortemente, e é um livro maravilhoso que contém a verdade. Aqui ele contém os alicerces da nossa fé. Aqui ele contém as 3 mensagens angélicas. Aqui ele contém os marcos, o nosso fundamento. Ele contém muita verdade profética. Mas isso não quer dizer que neste livro, nos pioneiros, está toda a verdade. Nós precisamos ter um equilíbrio aqui. Aqueles que viram os vídeos que nós já recomendamos, já encontraram esse equilíbrio. Mas nós vamos reafirmar aqui. Qual é o equilíbrio que nós devemos ter com esses livros que Ellen White recomendou? Esses livros dos nossos pioneiros, que são livros maravilhosos. Qual é o equilíbrio? Gosto deste texto que diz assim. O irmão perguntou: Irmão White, a senhora acha que precisamos entender a verdade por nós mesmos? Por que não podemos tomar as verdades que outros reuniram e crer nelas? Porque eles pesquisaram os assuntos e assim estaremos livres para prosseguir, sem sobrecarregar as faculdades da mente, na pesquisa de todos esses temas. A senhora não acha que esses homens que trouxeram a luz da verdade no passado foram inspirados por Deus? Nós poderíamos pensar, nossos pioneiros não foram inspirados por Deus? Eles já não buscaram a verdade fundo e discerniram a verdade? Olha a resposta dela. Não ouso dizer que não fossem dirigidos por Deus, pois Cristo guia a toda a verdade. Mas no que diz respeito à inspiração, no mais amplo sentido da palavra, eu digo, não. Creio que Deus confiou-nos uma obra a fazer. Mas se não forem plenamente consagrados a Deus em todos os momentos, colocarão eu e seus traços peculiares de caráter no que estão fazendo, e colocarão seu modelo sobre a obra, moldando homens na experiência religiosa segundo seu próprio padrão. É perigoso fazermos da carne nosso braço. Devemos depender dos braços do poder infinito. Deus nos tem revelado isso durante muitos anos. Devemos ter fé viva em nosso coração e buscar conhecimento mais amplo e luz superior. Aqui está o equilíbrio, irmãos. Aqui está o equilíbrio. Então, nós não menosprezamos o que os pioneiros, o que os homens do passado creram, mas nós devemos buscar luz mais ampla e superior. A luz é crescente, irmãos, até que brilhará, como diz Provérbios, como o sol do meio-dia. Então nós devemos analisar, nós devemos estudar, mas comparar com a palavra de Deus, buscar luz mais ampla e mais profunda. Porque eles não tiveram toda a verdade, irmãos. E nessa busca de luz mais ampla e mais superior, também devemos saber que nós temos um limite. E os limites são os marcos estabelecidos pelos pioneiros, né, que passaram pela experiência de 1844. E são os limites.
Se você não sabe quais são os marcos, procure saber. Na busca de luz mais ampla, nós temos limites. Não podemos fazer como John Bell ou como Desmond Ford. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui sobre algo que é extremamente perigoso para o que esses defensores da questão oriental eles têm feito. Eles têm feito algo semelhante ao que aconteceu lá em 1888, em Minneapolis. A história se repete, irmãos, e devemos tomar cuidado para não estarmos do lado errado da situação. O que aconteceu em Minneapolis? Este é o texto que ela vai falar sobre os marcos. É o grande texto que ela deixa claro quais são os marcos. Nós não vamos ler os marcos aqui, mas há uma repreensão no contexto que nós queremos trazer para os nossos dias. Ela diz assim: em Minneapolis, Deus concedeu preciosas gemas da verdade ao seu povo. Essa luz do céu, enviada a algumas pessoas, foi rejeitada com toda a resistência que os judeus manifestaram ao rejeitar a Cristo. Havendo muita discussão em torno da defesa dos antigos marcos. Ficou evidente, porém, que quase nada sabiam sobre o que eram os antigos marcos. Ficou claro e foram feitos apelos diretos à consciência, com base na palavra de Deus. Contudo, as mentes estavam cauterizadas, seladas contra a entrada da luz, porque decidiram que seria um perigoso erro remover os marcos antigos, quando não se estava removendo nada, além das ideias errôneas do que constituíam os antigos marcos. Ou seja, rejeitaram a grande mensagem de 1888 porque achavam que estavam ferindo os marcos, porque achavam que estavam indo contra os pioneiros, quando não estavam, irmãos, e deixaram de receber a grande luz da justiça pela fé. Irmãos, que falha na história por não compreender o que são os marcos, irmãos. Que grande falha no nosso movimento, na nossa igreja, por se apegar a amarras do passado, iludidos, como se aquilo fosse o fundamento, quando não são. Ó, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós não venhamos cair no mesmo erro, deixar de ter luz mais ampla e superior, porque estamos amarrados à visão profética dos nossos pais, que nada tem a ver com os marcos, que nada fere as 3 mensagens angélicas e o que envolveu a experiência adventista dessa data. Vamos aqui, para finalizar o vídeo, reler um texto que já foi lido, mas que é de extrema importância. Não é quantos anos eu tenho crido que o torna verdade. Deveis levar vosso credo à Bíblia e deixar que a luz da Bíblia defina o vosso credo e revele suas deficiências e onde está a dificuldade. A Bíblia deve ser a vossa norma. Os vivos oráculos de Jeová devem ser o vosso guia. Deveis cavar a verdade como a tesouros escondidos. Então, irmãos, a verdade está aqui, na palavra de Deus. Não é quantos anos pessoas acreditaram em visões, em teorias, em teologias que tornam aquilo verdade. Não é quantas pessoas acreditaram. Não, nada disso, irmãos. A luz de Deus, ela é sempre crescente. Então vamos à palavra de Deus. Será que tem coerência bíblica? Será que tem coerência profética? Ou tinha um ponto ali que todos os pioneiros deixaram de ver? Será que é possível? É óbvio que é. Então, irmãos, nós queremos aqui enfatizar a Bíblia. Nós queremos chamar a atenção dos adventistas para a Bíblia. É aqui que nós vamos tirar o nosso credo. É aqui que nós vamos tirar as nossas crenças. Chegamos ao fim deste grande vídeo, mas é uma questão muito importante. Nós vimos vários textos. A luz que Deus deu a Daniel, ela é para os nossos dias. E pelo acréscimo dessa luz, um povo vai estar preparado para os últimos dias. Ellen White fala que Daniel e Apocalipse deve ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Essa é a verdade presente, irmãos.
Isso está totalmente relacionado à justiça pela fé. Não podemos deixar de estudar, investigar essas coisas. Foi assim que o povo adventista começou a sua caminhada, é assim que ele vai terminar a sua caminhada, estudando e recebendo luz do céu sobre as questões proféticas. Nós vamos ter outros vídeos falando sobre a questão oriental, mostrando para os irmãos algumas coisas erradas que são apresentadas com relação a essa questão, e esperamos que os irmãos vão estudar a Bíblia por si próprios. Não deixem de ler Uri Smith, mas comparem com a palavra de Deus. Vê se ele errou em alguma coisa. Porque Ellen White fala que ele não era infalível. Vamos comparando, irmãos. Deus ele deu a promessa de nos guiar em toda a verdade. E peço que você, meu irmão, minha irmã, compartilhe este vídeo com o máximo número de pessoas, de adventistas, para que nós voltemos à palavra e tentamos identificar essa última parte da profecia que é tão importante, pois revela os últimos momentos antes do período da graça. A nossa oração, nosso desejo é que nós, como um povo, voltemos à palavra de Deus. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.